A igreja celebra, neste dia 1º de novembro, a solenidade de todos os santos. Como mãe solícita, benigna, ela não se quer esquecer de ninguém. E por isso, numa única festa, comemora todos os santos do céu, visto que há tantos que estão na glória, mas que não obtiveram a glória dos altares. Possuem uma santidade conhecida apenas por Deus. E é justamente esta santidade que hoje a igreja solenemente festeja. Mas o que é a santidade? É importante que nós entendamos o que significa a santidade, porque esta é a nossa vocação. Nosso Senhor, no final do capítulo 5º do Evangelho de São Mateus, cujo início acabamos de ouvir, diz: Estote vos perfecti, sede, pois, perfeitos, como o Pai Celestial é perfeito. E São Paulo nos diz que Ele nos predestinou, desde antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle, no seu Filho bem-amado. Ora, portanto, este é o nosso chamado. Entretanto, nem sempre nós temos ideias claras do que seja realmente a santidade. A palavra santo significa separado. Mas separado não enquanto seccionado, enquanto segregado. Separado enquanto excelente. Enquanto aquilo que é eminente está acima, ultrapassa, transcende em perfeição aquilo que o não é. E, portanto, nós dizemos que Deus é santo. E no livro do Apocalipse, as criaturas cantam ao Senhor: só tu és santo. E nós dizemos no Glória da Missa: só vós sois o santo. O que nós estamos querendo dizer com isso? Estamos querendo dizer, em consonância com as Sagradas Escrituras, duas coisas. Em primeiro lugar, só Deus é santo, em sentido absoluto. Por quê? Nele não há mistura de criaturalidade. Ele é puro, ele é Deus. E sendo Deus, é simplicíssimo. Nele não havendo composição. Não há nada nele que não seja ele mesmo. Só vós sois o santo, significa dizer: só vós sois Deus. E vós sois inteiramente Deus. E nada há em vós que não seja apenas vós mesmo. Vós sois santo. Mas, no sentido positivo, dizer que Deus é santo significa entender que, assim como todas as coisas tendem a ser elas mesmas, então uma pedra tende a ser uma pedra mesmo, uma árvore tende a ser uma árvore mesmo, nós tendemos a ser nós mesmos, Deus tende a ser Deus, ou seja, ele adere à sua própria perfeição, à sua própria deidade, à sua própria essência. Ele se identifica consigo mesmo. Portanto, vós sois santos significa dizer: vós, que sois Deus, vos identificais convosco mesmo. Sois Deus. E nenhum outro adere a vós como vós mesmos aderis a vós. Vós sois Deus. Esta adesão de Deus a si mesmo, esta identificação de Deus consigo mesmo, com o supremo bem que é Ele, é o que faz com que Ele seja santo. E nós podemos contemplar isso e adorá-lo na glória da sua majestade. E vê-lo exatamente assim, como supereminente, como aquele no qual não há mistura, e ao mesmo tempo, como aquele que se identifica eternamente consigo mesmo por um ato puro, indivisível, imóvel e imutável. Ele é Deus. Nós poderíamos ficar horas simplesmente suspensos na contemplação dessa verdade, adorando a maravilha de ser Deus quem Ele é. Mas acontece que Deus fez algo extraordinário. Primeiro, Ele revelou o mistério da sua vida íntima. Então nós sabemos que Ele é Pai. Este é o dogma fundamental do cristianismo. Deus é Pai. Ou seja, eternamente Ele comunica a sua vida ao seu Filho, a segunda pessoa da Trindade. Ele é a fonte e a origem, porém Ele comunica a sua própria vida ao seu Filho. E comunicando-a, enquanto doador
e o seu Filho como receptor, ambos se unem por um amplexo de amor eterno, substancial, que é o Espírito Santo. Uma espécie de suspiro eterno que no amor do Pai e do Filho é processado como expressão da própria santidade de Deus. Só isso seria suficiente para que Deus passasse eternamente se amando. Contudo, ele quis difundir a sua vida. Ele quis expandir o ser. E deste modo ele criou o universo inteiro. E no universo inteiro criou seres inteligentes, capazes de amá-lo, capazes de conhecê-lo. Entretanto, o pecado nos danificou, causou uma profunda desordem em nossa natureza. Deste modo, nós que fomos criados para gozar da intimidade divina, acabamos perdendo a intimidade divina e ficando escravos das demais criaturas. Em primeiro lugar, de nós mesmos, pelo nosso amor próprio, dos nossos prazeres, pela nossa concupiscência da carne e de todas as demais criaturas pela cobiça dos nossos olhos. Então, Deus inventou um jeito de nos salvar, que é maravilhoso. Ele se fez homem. De tal modo que, neste homem, Jesus Cristo, a sua natureza humana pertence à pessoa divina do Verbo de Deus, segunda pessoa da Trindade. E pela união da sua natureza humana com a sua pessoa divina, Deus comunicou a Jesus Cristo toda a sua vida, toda a sua graça, toda a sua santidade, toda a sua união consigo mesmo. Essa comunicação que o Pai faz da sua própria vida ao Filho, ele comunicou-a à humanidade santíssima de Jesus Cristo, a tal ponto que São João nos diz que o Pai lhe deu o mundo inteiro em suas mãos. Tudo está nas mãos dele. Ele é o juiz dos vivos e dos mortos. Nele está todas as coisas. A humanidade santíssima de Jesus Cristo, portanto, foi beneficiada diretamente por Deus Pai com toda a sua vida, com toda a sua glória, com toda a sua santidade. Mas o mistério admirável da encarnação fez com que na humanidade santíssima de Jesus Cristo todos nós pudéssemos nos acoplar. Por isso, a nossa santidade consiste em que Cristo vive em nós e nós vivemos nele. A nossa santidade consiste em ser absorvidos por Jesus Cristo, em que ele seja a vida da nossa vida, em que cada vez mais nós sejamos assimilados nele, por ele, até o ponto que nós possamos dizer como São Paulo: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Assim como a santidade em Deus é a adesão de Deus a si mesmo, a santidade para nós é a adesão do nosso ser a Jesus Cristo. É a adequação do nosso ser a Jesus Cristo. É a identificação da nossa vida com Jesus Cristo. E isto acontece através dos sacramentos e da oração. Estes dois grandes instrumentos que Deus em Cristo nos outorgou. Por isso é impossível para um cristão chegar à santidade à margem de uma vida sacramental, especialmente da confissão, da Sagrada Comunhão e da oração. Porque pelos sacramentos e pela oração é que nós vamos perdendo a mistura da criaturalidade, nós vamos deixando para baixo os apegamentos com o mundo sensível, no qual nós todos estamos mergulhados. Ou seja, um homem que não é santo, como ele é? É um homem que vive impregnado deste mundo. As criaturas lhe causam excessivo impacto. Ele vive não apenas trafegando na terra, mas ele ama o mundo e as coisas do mundo de tal modo que o seu verdadeiro Deus é este mundo. Ele vive em função da cobiça das coisas terrenas, do seu próprio prazer, do seu amor próprio. Vive para fora, por assim dizer, tem uma vida exterior. Está como que agitado de um lado para outro por preocupações meramente terrenas. É alguém que se tornou incapaz de recolher-se, ou seja, de entrar no fundo de sua alma e encontrar-se com Cristo. Este é o homem que não é santo. Ele está perdido entre as coisas desta terra como alguém que foi sequestrado. E por isso ele é infeliz. Ele não encontra paz. De outro lado, o homem que
está no caminho da santidade, ele aprende a se apartar das coisas terrenas e a concentrar-se em Cristo. Isto é oração. Ele fecha os olhos para tudo aquilo que está em sua volta e ele foca a sua atenção em Jesus Cristo, a quem ele ama, com quem ele se une, de cuja comunhão ele desfruta. Ele passa a mergulhar na vida de Jesus Cristo, a amar Jesus Cristo inteiramente. Ele tem necessidade de receber os sacramentos, especialmente de comungar depois de confessar-se, para se unir de um modo mais perfeito a Jesus. E a graça vai operando nele um resgate. Ele vai sendo resgatado, no dizer de São Paulo, do império das trevas para ser introduzido no reino do Filho do seu amor. Então este homem, ele começa a se enamorar do sobrenatural, a buscar Deus com mais intensidade. Ele vai ampliando cada vez mais o seu conhecimento de Deus, o vai amando de um modo cada vez mais intenso, mais fervoroso. E nesse amor sublime, através do qual ele se une a Deus de uma maneira cada vez mais pura, isto é, menos contaminada pelas criaturas, todas as suas potências vão sendo possuídas pela presença gloriosa de Deus. O seu intelecto, a sua vontade, a sua imaginação, os seus sentimentos, os seus sentidos exteriores, até que nada mais nele existe que esteja à margem de Deus. É evidente que uma pessoa assim, que vai sendo possuída por Deus, vai produzindo frutos que se verificam externamente. Ou seja, ele é capaz de fazer aquilo que um ser humano não é. Um ser humano normal não é capaz de fazer. A sua união com Deus faz com que as suas virtudes sejam não apenas muito grandes, mas elas sejam heróicas. Então, este homem tem uma paciência heróica, suporta tudo, ama a cruz, tem uma humildade heróica, aceita com alegria, com felicidade as humilhações, tem uma caridade heróica, ama Deus de tal modo que troca o mundo inteiro por ele, tem uma fé heróica, ou seja, ele crê simplesmente por causa de Deus, sem nenhum tipo de consolação, e mesmo sem luzes, ele simplesmente crê. Crê por causa de Deus e da sua palavra. Este homem é santo porque aquilo que ele realiza não pode ser feito pelas forças humanas. Aquilo só pode ser obra da graça na vida de alguém. Ele está de tal modo possuído por Deus que nele se operam ações que já fogem ao padrão daquilo que é humanamente aceitável. Está muito além. Ora, queridos irmãos, lamentavelmente, muitos foram abandonando este conceito teológico de santidade e foram rebaixando a santidade a níveis inaceitáveis. A ideia de santidade foi aos poucos sendo profanada. Há um caminho muito longo pelo qual isso foi feito. Queria apenas tomar um ponto, que é o chamado naturalismo, que se fortaleceu na igreja durante o século XIX. Ou seja, os racionalistas, filósofos, começaram a fazer críticas à igreja, a qual meio que cedeu às suas provocações. Então eles diziam que Deus não pode fazer milagres, que Deus está no seu canto no universo, mas ele não tem um influxo direto sobre as criaturas, um governo tão visceral no mundo criado. E para isso eles vão fazendo argumentações de diferentes tipos, vão falando do mal do mundo, dos acidentes que acontecem, e vão mostrando como essas coisas todas não se justificam diante da bondade de Deus, e assim por diante. Então, não existe um bem sobrenatural. Segundo estes senhores, não existe o extraordinário, o miraculoso, aquilo que Deus realiza através dos seus santos. Eles começam a ironizar tudo isso, a satirizar tudo isso. Já vi muita gente, por exemplo, esnobando os santos, quando nós falamos dos milagres que eles operam da sua vida gloriosa, e dizem, não, mas isso não foi assim, isso não tem peso histórico, isso não tem importância, é muito exagerado. É a crítica naturalista, incrédula, introjetada para a consciência cristã. Então a santidade já não tem nada mais de extraordinário. Não existe o miraculoso e, portanto, segundo passo, também não existe virtude heróica. Todo mundo é depravado, todo mundo é esculhambado, todo mundo é esculachado, inclusive os santos. Então, ao invés de admirar a santidade deles, a virtude que eles têm, os naturalistas dizem, não, isso é tudo exagerado, isso é tudo caricaturado, eles não eram assim, eles eram como a gente, porque todo mundo é assim, todo mundo é baixo, imoral, é cheio de depravações, é cheio de
de pecado. E então eles vão colocando todo mundo num nivelamento por baixo. Então a santidade se torna algo completamente banal, e daí passa ao terceiro passo. Ela é ressignificada. Então o santo não é alguém que pela oração e pelo sacramento se encheu de tal modo da graça de Deus que chegou à virtude heróica. Não. Santo é o fulano que é tão perverso e tão depravado quanto qualquer outro, mas que ele é autêntico. Então ele diz aquilo que ele pensa e ele fala exatamente como ele é. Ele é coerente com a sua depravação. E porque ele é coerente com a sua depravação, ele é tolerante com a depravação de todo mundo. Então ele tem os braços abertos para aceitar todo o pecado. Ele não julga ninguém e por isso para ele tudo está valendo. O santo, segundo essa acepção herética, é alguém que tem o coração aberto para acolher todas as fraquezas humanas, todas as mazelas humanas, porque afinal de contas ninguém presta. Então o santo é aquele que, sabendo disso, não joga expectativas de aperfeiçoamento para ninguém. Porque ele não luta para ser santo, uma vez que ninguém é santo mesmo, e portanto ele compreende que os outros também não lutem. Então ele tolera tudo. E por isso, ele é bonzinho com todas as pessoas, ele é compreensivo com todas as pessoas, ele tem os braços estendidos, ele tem visão aberta, ele tem sempre uma perspectiva misericordiosa, mas não a misericórdia de Deus que destrói o pecado, é a misericórdia do homem, que anistia o pecado sem exigência alguma. Este santo naturalista é a imagem que as pessoas têm de todo mundo que não exige nada de ninguém e que só fala de coisas bonitas. Vamos dar as mãos, vamos todos ser amigos, vamos todos abrir mão das nossas convicções e dizer que o mundo é maravilhoso. Vamos todos lutar para sermos uns para os outros a aceitação, a abertura, a não exigência, a compreensão ilimitada, a indulgência totalmente desmerecida. Portanto, nós chegamos na contradição mais absoluta com o conceito cristão de santidade, que é teológico. Ou seja, ao invés de ser uma identificação com Deus, a identificação do mundo com Deus, a santidade passa a ser a identificação de Deus com o mundo. E, portanto, essa falsa noção de santidade, ela sempre parece muito moderna, muito atual, muito atualizada, muito parecida com aquilo que todo mundo quer ouvir. É o santo modernoso, o santo descolado, o santo arrojado, o santo que está no século XXI, na última onda, como dizia alguém esses dias, o santo que atualizou a Bíblia, o santo que deixou a palavra de Deus de lado e se adaptou aos gostos de tudo aquilo que o mundo de hoje quer e entende. Ou seja, não é mais a identificação com Deus, mas é o contrário disso, a identificação com o mundo. É exatamente o contrário do que Jesus está dizendo no Evangelho de hoje. Ele diz: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os aflitos, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz, os pacíficos, os que chegaram à contemplação, e os que são perseguidos, não os que são aplaudidos pelo mainstream, pelo establishment, pela cultura dominante, pelo pensamento da época. O santo não é aquele que é enriquecido, que ganha prêmios Nobel, não é aquele que está o tempo todo alegre, sambando com um pandeiro na mão, porque está identificado com todas as superficialidades dos seus dias. Os santos não são estes revolucionários que passam a vida inteira tentando mudar a estrutura da sociedade. Os santos não são estes que querem causar revolta no pobre para promover a libertação, mas são os que têm fome e sede de justiça e, portanto, querem praticar a caridade para ajudá-los a sair. Os santos são os misericordiosos segundo Deus, que querem desterrar o pecado e por isso são puros de coração. Eles não estão contaminados com a criaturalidade, mas eles sobem cada dia mais na contemplação até que Cristo seja tudo em todos. Queridos irmãos, estes são os santos do céu. São estes com os quais nós nos queremos juntar. Os que estão na glória, contemplando a Deus e dizendo-lhe: só vós sois santo. Estes são os santos do céu, aos quais nós nos queremos associar. A estes outros, os, entre aspas, santos da terra, destes nós queremos distância. Eles não pertencem a Jerusalém Celeste, eles pertencem à Babilônia. E deles diz o apóstolo São João:
Sai dela, povo meu, para que não tomeis parte em suas iniquidades e para que não sejais contaminados pelo seu pecado.